Paz do Senhor, amado irmão, nesta manhã nós gostaríamos de fazer a meditação do último capítulo do livro do profeta Jeremias. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 52. Esse capítulo é um relato histórico que está ali, você vai encontrá-lo no final do segundo livro de Reis e também no final do segundo livro de Crônicas. Esse relato em que mostra como o último responsável, ele não seria um rei, Zedequias, mas seria um responsável ali pelo resto que ficou daquela primeira invasão da nação de Israel, onde Deus, na sua misericórdia, na sua graça, permitiu que Jerusalém não fosse queimada naquele momento, daquela primeira invasão, quando o exército de Nabucodonosor vem para a cidade e aqueles nobres ricos, aquelas pessoas que tinham profissão, o dinheiro da cidade, tudo isso foi levado para a Babilônia. Mas aquelas pessoas mais pobres, com menos condições, ficaram na cidade de Jerusalém, em Judá. A graça de Deus se revela aí quando Deus traz um juízo, um castigo processual. Deus não trouxe um juízo completo, total, de primeiro momento, e Deus sempre, ainda que Ele não tenha nenhum tipo de responsabilidade em fazer isso, mas isso é uma expressão da graça de Deus, em que Ele avisa, em que Ele traz um juízo, chama ao arrependimento de forma processual. Ele não vem de uma vez e emite um juízo definitivo. Geralmente, quando você vê um juízo vir sobre uma nação, uma cidade, uma família, uma pessoa, Deus já vem trabalhando já ao longo de algum tempo, avisando, chamando ao arrependimento, ao quebrantamento. E foi exatamente isso que aconteceu, só que Zedequias não ouve a voz do Senhor. No lugar de submeter-se a Deus, a sua palavra, arrepender-se, e com ele todo o povo de Israel, que viu a primeira invasão, as mortes, tudo aquilo de terrível que havia acontecido, no lugar deles se humilharem diante de Deus e buscarem o Senhor, seus corações se endureceram, se rebelaram contra Deus, continuaram na idolatria, continuaram na injustiça e na imoralidade. E o que nós temos é que Zedequias se rebela contra o rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor então vem com o seu exército de novo contra ele, e o profeta Jeremias avisa: se entregue. Se você se entregar ao rei Nabucodonosor, mesmo tendo se rebelado, ele não vai destruir essa cidade, ele não vai queimar essa cidade, e você não vai morrer. Ele vai levar você para a Babilônia, mas você não vai morrer. Veja a graça de Deus aí, que mesmo diante da dureza do coração do ser humano, Deus vem trazendo sua misericórdia. Mas como nós vimos no livro de Jeremias e nos profetas, e é uma coisa que fica muito clara, é que não há sofrimento, não há enfermidade, não há castigo, não há nem a própria morte, e ainda que seja em grande quantidade, como acontece durante esses cercos e essas batalhas, nem mesmo isso leva as pessoas ao arrependimento, a Deus. Muitas vezes nós vamos ver alguém buscando a Deus em meio a um sofrimento, alguma coisa, mas a pergunta que precisamos fazer é: se não tivesse esse sofrimento, essa doença, essa situação, essa pessoa estaria buscando ao Senhor? Por exemplo, a questão do Covid. Se o Covid não estivesse presente e toda essa dinâmica que nós estamos vivendo já há 6 meses, será que as pessoas estariam buscando a Deus? Então, muitas vezes, esse buscar a Deus em meio
a grandes necessidades, doenças, situações, geralmente indica que é uma mera busca de um alívio, de uma solução de problemas. Então nós vemos no livro dos profetas que o coração do ser humano está tão endurecido como um diamante tão duro, que não há nada que o quebre, que o faça voltar para Deus. E o profeta Jeremias avisou Zedequias, ele não se arrepende, e aí então esse homem tem uma morte terrível, porque depois daquele segundo cerco, a extrema fome alcança a cidade de Jerusalém, os babilônicos conseguem adentrar a cidade, Zedequias foge, mas o exército do babilônico consegue alcançá-lo nas campinas, o trazem junto com os seus filhos, enfim, diante de Nabucodonosor, e aí então Nabucodonosor mata os filhos dele, na frente dele, e então lhe vazam os olhos, e ele fica cego. Veja aqui a graça de Deus, que quer dar bom destino às pessoas, que quer salvar, libertar, restaurar, edificar, que deseja abençoar, como Deus disse por meio de Moisés: eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida. E infelizmente Zedequias não escolhe a vida, que arrepender-se, seguir o Senhor, servir o Senhor, e ele planta na sua própria vida a destruição de si mesmo e da sua família, torna-se um prisioneiro, acorrentado, e morreu em alguma prisão da Babilônia, e nem souberam quando ele morreu, como ele morreu, provavelmente de doença, jogado em algum calabouço. É muito triste quando as pessoas tomam essas decisões de abandonar o Senhor, de não andar segundo a vontade de Deus, de não ser guiado por Deus, de não se render à vontade de Deus, de não aceitar a orientação de Deus. Se esse homem tivesse aceitado a orientação de Deus, ele estaria vivo, ele estaria com seus filhos, ainda que na Babilônia, teria um lugar junto ao rei. Veja, a vida dele, a vida dos seus filhos, o destino dele e dos seus filhos seria outro completamente diferente. Então que você, meu irmão amado, olhe o exemplo de Zedequias, triste esse exemplo, mas real, que você possa obedecer ao Senhor, que você possa se submeter ao Senhor, que você não permita que o seu coração se endureça diante de Deus, mas que o seu coração seja quebrantado, contrito. Quando você perceber que o seu coração está endurecido, revoltado contra Deus, contra a sua palavra, quando você vê dureza de coração, quando você vê inclinação ao pecado e não à obediência ao Senhor, que você, meu irmão, se humilhe diante de Deus em jejum, buscando o Senhor, dizendo: Deus, o meu coração está muito duro, o meu coração está muito rebelde e desobediente. Meu Deus, eu percebo isso, ainda que eu não sinta arrependimento, ainda que eu não sinta quebrantamento, eu estou aqui me quebrantando diante de Ti, porque eu não vou dar vazão à minha carne, eu não vou dar vazão à dureza do meu coração, eu não vou dar vazão, caminho ao meu coração perverso, Senhor. Eu quero me arrepender diante do Senhor, eu quero me entregar ao Teu Espírito, à Tua Palavra. Às vezes tem uma área da sua vida em que você está resistindo à vontade de Deus, onde você está endurecido, e isso pode ser a ruína da sua vida. Quantas vezes eu vi pessoas terem uma vida destruída, arruinada por causa de uma área da sua vida em que endureceram o coração e não quiseram obedecer a Deus e se dobrar a Ele. Humilhe-se diante de Deus, meu irmão, humilhe-se diante do Senhor, busque ao Senhor, nosso Deus. A cidade é invadida, o templo é queimado, destruído, tudo que tem no templo é levado, o mar de bronze, enfim, tudo que tem ali
é levado, todos os utensílios que restaram foram levados, muita gente morreu de fome porque a cidade ficou sitiada, muita gente morreu de doença, de peste, um povo de milhares e milhares de milhões de pessoas, quando saem ali do Egito, 1000 anos antes desse momento, com Moisés, talvez o povo de Israel estaria em torno de 6 milhões de pessoas aproximadamente. Imagina uma nação gigantesca para aquele momento, 6 milhões de pessoas. Agora o que restou foram 4.600 pessoas que foram levadas para a Babilônia, um pouco de gente que ficou ali para não deixar os animais tomarem conta, mas para plantar alguma vinha, alguma coisa. É muito lamentável tudo isso, irmãos. Mas em contrapartida nós temos no final desse capítulo Joaquim, esse homem que havia se rebelado contra o Senhor, esse homem que estava preso na Babilônia, esse homem que tinha governado a nação de Israel, mas tinha se revoltado contra o Senhor. E agora esse livro termina com a misericórdia de Deus. E é belíssimo isso, porque mostra como Deus é amoroso, como Deus não tem, como diz a sua palavra, prazer, alegria, satisfação na morte do pecador, do ímpio. Pelo contrário, então Deus coloca no coração de Evil-Merodach, que é o rei da Babilônia naquele momento, que ele restabeleça Joaquim à sua mesa, lhe deu um salário, lhe deu um sustento, e então Deus age de misericórdia com ele, mostrando que não apenas com Joaquim Deus usará de misericórdia, mas também com toda a nação de Israel. Como Deus é gracioso, é bondoso, nós que não temos mérito algum diante de Deus, todos pecaram e banidos estão da presença gloriosa de Deus, e o salário do pecado é essa morte espiritual que nos impede de voltar a Deus, é a morte moral, emocional, física, é uma morte que atinge tudo em nós, tudo ao nosso redor, porque o pecado que está em nós adoece e mata tudo, como um veneno que vai matando tudo que está ao nosso redor, e a natureza geme, e as famílias, as nações são destruídas por causa do pecado. Mas aí está a graça de Deus estendida a Joaquim, aí está a graça de Deus estendida sobre Israel, que será restaurado, aquela cidade que foi totalmente destruída, queimada, queimaram-se as casas mais bonitas, queimaram-se os edifícios importantes, queimaram, o texto vai dizer todas as casas, o texto vai dizer que foram destruídos e queimados os muros. Enfim, diante de tudo isso, a graça de Deus se renova, se revela de uma forma surpreendente. Não existe pecado que Deus não perdoe. O que Ele quer é a restauração, é a salvação do pecador. E você, querido, tem aí diante de você essa graça de Deus de uma forma tão poderosa, tão bonita. Não desperdice essa graça, não desperdice a alegria que é infinitamente maior da de Joaquim. Joaquim estava sentado agora à mesa de Evil-Merodach, um homem idólatra, um homem pagão, um homem cruel, mas você foi chamado para sentar à mesa do Todo-Poderoso, você foi chamado a sentar na mesa de Deus, você foi chamado a estar com Ele, como o nosso Senhor Jesus diz, que ceará com Ele e Ele comigo. O convite da graça de Deus é para uma festa, é para um banquete, é para participar dessa mesa da graça, da misericórdia, do perdão, da salvação, essa mesa da comunhão com o Senhor. Joaquim sentou-se na Babilônia, mas nós nos sentamos na presença do Deus Todo-Poderoso, e por meio do sangue de Jesus, seu Filho, nós somos reconciliados com Ele. Não desperdice a graça de Deus, não desperdice o privilégio que você tem de todas as manhãs sentar-se à mesa do Senhor,
alimentar-se do pão da vida. Não desperdice o orar, o falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o privilégio máximo que temos do perdão dos nossos pecados, sermos aceitos por Ele e de nos sentarmos não como um escravo empregado que ali estava, como Joaquim era, mas nos sentarmos à mesa daquele que é o nosso Pai, que nos ama, que cuida de nós, que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Que você não perca o Evangelho, que é esse relacionamento vivo, intenso, íntimo, poderoso, forte, com o seu Pai de amor. Isso é o Evangelho. O Evangelho é poder orar de novo, porque Jesus nos reconciliou com o Pai Celestial. É poder ouvir o Pai através da sua palavra, é ser habitado pelo Espírito Santo, é ter todos os nossos pecados perdoados. Não desperdice o privilégio, a honra da presença gloriosa de Deus, mas todos os dias e por toda a sua vida, permaneça na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, amando o Senhor, vivendo segundo a sua vontade, glorificando o seu nome. Que você, de forma alguma, desperdice o grande amor e a graça eterna do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Espero que o livro de Jeremias tenha sido para você uma grande bênção, como foi para mim. Um alimento, um conforto, um confronto, um conhecimento extraordinário de Deus, um entender o pecado e a sua destruição e ver a graça de Deus de início ao fim nesse livro de uma forma surpreendente. Talvez você tenha ouvido isso. Eu, quando era novo convertido, ouvi que o Deus do Antigo Testamento era um Deus duro, rígido, severo, que castigava, mas que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, de graça, de bondade. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver que o mesmo Deus de bondade, de graça, de misericórdia, de justiça, juízo, é o Deus das Escrituras. Não existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Não existe um Deus severo no Antigo Testamento e um Deus bondoso no Antigo Testamento. De forma alguma, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus de graça, de bondade, de misericórdia, longânimo, misericordioso, gracioso, no Antigo e no Novo Testamento. O mesmo Deus de justiça, de juízo, que pune, que condena. É o mesmo Deus do Novo e do Antigo Testamento. Ele é o mesmo, e que você possa amá-lo, servi-lo e viver para a sua glória. Que Deus te abençoe e te fortaleça, essa graça tão preciosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor.